Que bom ter você aqui em mais um vídeo da Talk Plus. Eu me chamo Júnior Facim e esse canal foi feito para conectar pessoas e empresas no segmento plástico. Hoje nós vamos falar sobre substituição de matérias-primas, né? Com essa falta, com esse aumento que tem tido de matérias-primas, o que eu faço para substituir? Como eu consigo alternativas muitas vezes para não parar a minha planta, para continuar um projeto de uma resina que está faltando. Então fica comigo até o final desse vídeo que a gente vai dar dicas muito preciosas para vocês de como fazer isso. Antes disso eu queria que você se inscrevesse no nosso canal, né, porque você ajuda a patrocinar e fazer com que esse conteúdo chegue a muito mais pessoas, né? Então a gente tem vivido aqui um momento bem difícil, né? Muitas resinas não estão disponíveis, né? Por exemplo, a gente está com muita dificuldade, por exemplo, no segmento de arranjar poliacetal. Poliacetal está bem complicado, alguns materiais, alguns tipos de ABS também estão bem complicados, né? Então, eu acho que esse momento é o momento para a gente realmente pensar e buscar alternativas. Eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo alguns sites que podem te ajudar muito. Então, por exemplo, você precisa de um material com uma dureza tal, uma fluidez tal, que aguente, ou que tenha uma contração tal, e que você precisa de um material semelhante. Então esses sites vão ajudar você a analisar as fichas técnicas. Eles são bem legais, porque você pode pôr os parâmetros e ele vai te dar a alternativa de alguns materiais que você consegue fazer essa substituição, tá? Então depois você dá uma olhada, acho que vale a pena visitar esses sites, conhecer pelo menos, que vai ajudar muito vocês. Eu acho que uma das coisas assim básicas que a gente faz quando pensa em substituição de material é pensar mesmo dentro das mesmas famílias, né? De fornecedores diferentes. Então acho que esse é o primeiro passo quando a gente pensa em substituição. Então, por exemplo, Júnior, faltou para mim uma poliamida que eu estou comprando do fornecedor X. Então, o primeiro passo é, de repente, procurar a mesma poliamida com as mesmas características técnicas do fornecedor A, B, C, D, né, de outros fornecedores. Mesmo assim, existem algumas diferenças, tá? Não as pessoas acham que muitas vezes você vai pôr na máquina, só porque você pegou uma poliamida meia de um fornecedor, vai pegar uma poliamida meia com 30 de fibra igual, meia com 30, meia com 30, mesmas características de um outro fornecedor, vai pôr na máquina e não precisa fazer ajuste nenhum. A gente está dando aqui, esse vídeo é dando alternativas de material, mas gente, sempre vai precisar ter ajustes, né? No caso, eu já quero deixar logo bem claro aqui no começo do vídeo que substituir materiais amorfos contra materiais semicristalinos é muito complicado, Quando você precisa substituir isso no projeto, tudo bem, né? Porque você vai construir molde, você vai construir ferramentas, você vai comprar um equipamento para produzir. Mas substituir esses materiais no meio do processo é muito complicado por causa da contração. Então você tem um molde lá pronto para produzir um produto. E aí você vai pôr um semicristalino, um material amorfo, né? Você vai pôr um semicristalino, o que acontece? A contração não vai permitir, você vai ter muito problema com peça e vai ser bem complicado. Então, a gente tem que ter na cabeça que essas pequenas mudanças sempre vão existir, beleza? Então, de fornecedor para fornecedor é a primeira ideia de substituição que a gente acaba tendo. Então, compra o PVC do fornecedor A, por vezes você pode procurar outros fornecedores desse mesmo composto, tá? Depois você tem a substituição dentro das mesmas famílias, né? Então, por exemplo, eu tenho vou dar um exemplo, tá? Um poliacetal KP30. Então, de repente, você pode procurar o mesmo poliacetal. Eu estou usando uma marca comercial, né, um código de uma marca comercial, mas é só para você ter a referência, tá? E aí, dentro do mesmo fornecedor, ou de repente de um outro fornecedor, você consegue um substituto do KP30, por exemplo, por um M270, que eles têm as fluidez bem semelhantes. Esses dois produtos que eu estou falando, no caso, é da Celanese, né? Então você tem e a linha dos KPs também são, o KP20 e o KP30 são um dos materiais mais conhecidos aí do mercado em termos quando você fala de poliacetal, e a Celanese é uma das maiores fábricas do mundo
de poliacetal. Então, dentro da mesma fluidez, eles têm características muito semelhantes, você consegue substituir um pelo outro sem ter grandes dificuldades, tá? Agora, quando isso também não é possível, quando eu não consigo substituir, por exemplo, vamos pegar um outro exemplo, PVC. Eu tenho um PVC dureza 65, não estou conseguindo achar no meu atual fornecedor, tal, de repente eu consigo procurar um PVC dureza 70 ou 55, ou eu consigo pôr um PVC mais duro, pegar um maduro e um mais mole, misturar os dois mecanicamente e usar na minha produção. É possível? Também é possível, né? Essa alteração dentro da mesma família também funciona e é muito bacana. Depois você tem as substituições que são de tipos de material. Então, por exemplo, substituição de ABS, pelo que você pode substituir? Lógico que você tem algumas diferenças em termos de características, mas o ABS você pode substituir, por exemplo, por PBT, né? O PBT atende grande parte dos requisitos de que você faz um ABS, a não ser que você faça o ABS e você faça ele metalizado, aí você vai ter problema com o PBT, porque você não vai conseguir metalizar um PBT, até mesmo pela superfície dele, que ele é muito difícil você ter adesão na superfície do PBT, tá? Outro exemplo, você pode pegar um TPU, por exemplo, e substituir por um copoliéster, por um COPE. Ele é mais caro, sim, né? Muitas substituições que também eu estou falando para vocês são mais caras, mas elas acabam resolvendo o teu problema de falta de material, né? Lógico, vamos falar um pouco dessa questão de preço. Quanto mais você vai subindo o preço, é mais fácil achar. Você quer saber um material que não tem problema nenhum de fornecimento? São materiais de alta performance. Então você pegar materiais assim muito caros, como né, que foram sempre muito caros, esses materiais você quase não tem dificuldade de fornecimento, porque os volumes são muito baixos, e aí não tem tanta dificuldade. Mas materiais que você tem volumes muito grandes, aí começa a ter problema. Por exemplo, falar de uma substituição real. Alguns anos atrás, a gente substituiu a tampa do coletor de ar em uma poliamida com 30% de fibra por um PP de alta cristalinidade com 30% de fibra. Então foi uma substituição de uma poliamida por um polipropileno com alta cristalinidade. Isso também ajudou a reduzir custo e tudo mais. Então, dependendo do tipo da peça, da onde vai ser colocada, você consegue fazer essas substituições, né? Uma dica que eu dou aqui, lógico, assim, o maior agente que vai te ajudar nessas substituições é o seu fornecedor, né? Então, quando você tem um fornecedor realmente que é parceiro, que são na verdade consultores de venda, que faz o trabalho que a gente acaba fazendo aqui no dia a dia, né? Um trabalho de verdadeira consultoria com os nossos clientes, ajudando eles a achar alternativas muitas vezes para essas substituições. Outro exemplo, vamos lá, resina de PVC. A gente teve uma fase no ano passado que você não conseguia achar composto de PVC, estava muito complicado. Você pode substituir por um TPE, que é uma borracha termoplástica. O TPE é mais caro, mas atende perfeitamente às características. Então, quando você tem um material ainda bem plastificado, vamos falar entre Shore 20 até Shore 75, 80, o TPE atende muito bem a essa substituição do PVC. E o caso contrário também, você tem um TPE e não está conseguindo achar, você pode substituir dependendo, né, porque o TPE ele é muito elástico, né, ele tem um módulo elástico que o PVC não tem, o PVC praticamente não tem módulo elástico, mas dependendo da peça você consegue fazer essa substituição, tá? Agora, resinas como por exemplo polipropileno júnior, eu estou comprando um PP de uma fluidez tal e eu não consigo. Então uma ideia que eu dou aqui os fabricantes de master têm muitos aditivos que mudam a composição química do material. Então, por exemplo, você precisa de materiais, você precisa mudar a fluidez, muitas vezes eles têm materiais master à base de peróxido que quebra a cadeia do polipropileno e faz com que a fluidez dele mude. Então, se você está com problema, por exemplo, de conseguir um PP numa fluidez ou um PE numa fluidez, essa sugestão, né? Ou aditivos, né? Modificadores de impacto, outra sugestão que eu dou aqui, que você pode procurar como alternativa para tentar, no caso, não uma substituição, né? Mas você consegue um outro
polipropileno no caso, você coloca um aditivo e esse polipropileno, com esse aditivo, vai te dar uma outra característica que é aquele PP que você não estava conseguindo achar. Então eu acho que isso também é uma grande alternativa. E por fim, falando em substituição, e me perguntaram também, poxa Júnior, resinas industriais. Eu acho que a resina industrial, você pode usar ela, dependendo do que é, principalmente se for polipropileno, PP, se fosse os commodities, né? Você pode usar ela, depende muito da questão da tua peça. Então acho que a grande sacada é essa. É utilizada onde a tua peça? Tem que seguir alguma norma? Porque se tem norma, se é indústria automobilística, aí já começa a complicar bem. No caso de resinas industriais. Mas se não, dependendo do que você realmente consegue usar ou partes do material industrial no teu material novo, que vai ajudar bastante, ou uma substituição mesmo, né? Tem alguns casos, por exemplo, no caso do TPV, que é o famoso Santoprene, que todo mundo conhece, né? Eu já vi resinas industriais trabalhando melhor que resinas novas, né? Então, e você tendo uma performance melhor. Então essas dicas aí que a gente queria trazer para vocês nesse momento difícil, mas se você mesmo assim tiver alguma dúvida, a gente tem um time aqui de consultores, de gente muito especializada, qualquer coisa que você precisar, entre em contato com a gente aqui na Talk Plus. Se eu não souber, eu corro atrás da informação para você, ou eu te conecto a pessoas que vão te trazer informação, e a gente está aqui justamente para isso. Eu vou deixar aqui o meu telefone, vou deixar as redes sociais aqui da Talk Plus. Te convido de novo, por favor, se inscreva no nosso canal. Obrigado por ter ficado com a gente até o final e até o próximo vídeo. Um grande abraço.